Bom dia, meus amores! Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Boa tarde, galerinha do quarto ano D! Vocês não estão me vendo, né? Mas é que hoje é aula de história. E eu resolvi fazer assim, para ficar melhor de vocês acompanharem com a apostila. Nesse friozinho, é melhor ficar sentado e vou para vocês ficarem bem ligados na nossa aula que já vai começar. Todos comigo na página 97. Lá na página 97, vocês tiveram uma tarefa de casa. Você é o historiador. Será que os utensílios dos povos antigos ainda são úteis nas sociedades atuais? Pensa lá na pré-história. Será que o que eles faziam lá na pré-história ainda é útil nessa sociedade atual ou não? Faça uma investigação observando o utensílio retratado na imagem. Então, aqui nessa imagem, a gente tem cerâmica originária da Mesopotâmia, né? Parece uma vasilha, né, de guardar alguma coisa, uma tigela. Então, olha só, letra A. De que material esse objeto é feito? É um objeto feito de cerâmica. A gente consegue ver aí, né? Cerâmica originária da Mesopotâmia. Então, um objeto feito de cerâmica. Se você colocou isso, pode pôr certinho de verde. Você consegue identificar a função do objeto? Para que esse objeto serve? Olha só, uma das respostas pode ser, parece ser uma tigela usada para armazenar alimentos colhidos ou preparados para o consumo. Ok? A letra C, na sua casa, há algum objeto de uso cotidiano? Tiana, o que é cotidiano? Do dia a dia, que é semelhante a esse? Se sim, qual é o objeto e para que ele serve? Então, isso daí é uma resposta pessoal, certo? Agora, meus amores, na página 98, a gente vai ler lá as primeiras cidades, certo? O surgimento das primeiras cidades está ligado ao período da história em que os historiadores denominam de antiguidade ou história antiga. Vocês podem grifar esse primeiro parágrafo aqui todo, ó, de o surgimento até história antiga. Então, gente, as primeiras cidades surgiram lá na antiguidade, né, na história antiga. Uma das primeiras cidades da história é Çatalhöyük, com cerca de 7.000 anos, localizada no Planalto de Anatólia, atual território da Turquia. Então, uma das primeiras cidades, né, hoje fica onde é a Turquia. Essa cidade chegou a ter cerca de 10.000 habitantes, que se dedicavam à agricultura e ao pastoreio. Então, na cidade de Çatalhöyük, tinham pessoas que trabalhavam como agricultores e tinham os pastores, né? Ou seja, aqueles que tratavam dos animais, de bois, vacas, ovelhas. Além disso, os habitantes do local produziam cerâmica, esculturas e vestimentas. Então, galerinha, olha só que interessante. Lá nessa cidade, além da agricultura e do pastoreio, eles também trabalhavam com artesanato, né? Além de ser uma das primeiras cidades, Çatalhöyük também chama a atenção dos pesquisadores por sua organização única. Não havia ruas. Grifem de, além de ser uma das primeiras cidades, até não havia ruas.
As casas eram construídas lado a lado e o acesso se dava pelos telhados. Daí o uso de escadas, tanto na parte interna quanto externa das casas. O principal recurso usado na construção das moradias era o barro em forma de tijolo. Amores, observem essa imagem, tá bom? A cidade toda era dessa maneira. Então, se alguém morava aqui, ele andava pelos telhados para chegar até alguém que mora aqui. Né? Eles andavam pelos telhados, não tinha rua nessa cidade. E as moradias eram feitas de barro, né? Em forma de tijolos, ou seja, eles faziam os tijolos com o barro e construíam essas moradias. Na página 99, nós temos assim: além de Çatalhöyük, outras cidades que se destacaram como primeiros núcleos urbanos da história. O que é primeiros núcleos urbanos, Tia Ana? Primeiros núcleos urbanos são as primeiras cidades, as primeiras organizações que pareciam cidades. Desenvolveram-se na região da Mesopotâmia, cujo nome significa terra entre dois rios. Então, a palavra Mesopotâmia significa terra entre dois rios. Por quê? Porque a Mesopotâmia ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Se vocês observarem aqui, aqui são as principais cidades da Mesopotâmia. Observem aí no livro de vocês, na página 99, esse mapa, que dá para ver melhor, né? Dá para ver de uma forma melhor. As primeiras cidades formadas e que se desenvolveram na região foram Eridu, Ur, Uruk, Nippur. Há aproximadamente 5.000 anos. Então, Çatalhöyük existiu há 7.000 anos atrás. Já essas outras existiram há aproximadamente 5.000 anos. Apesar do clima seco e quente, o clima lá era seco e quente, os povos da Mesopotâmia usaram as águas dos rios para irrigar o solo, possibilitando a prática da agricultura. Então, eles aproveitavam dos rios, né, do rio Tigre, do rio Eufrates, para usar a água deles para agricultura, ok? Ainda na página 99, nós estamos assim. As cidades da Mesopotâmia eram independentes, ou seja, cada uma tinha seu próprio governo que era organizado por um rei. Então, lá na Mesopotâmia, cada cidade tinha um rei. Mas mesmo independentes uma das outras, os povos que as habitavam tinham características em comum, como a organização social e econômica. Por isso são chamados pelos historiadores de povos mesopotâmicos. Os povos mesopotâmicos eram as pessoas que viviam na Mesopotâmia. Tá? Conforme as cidades mesopotâmicas foram se desenvolvendo, as famílias se tornaram proprietárias de suas moradias e também das terras, quando as tinham. Então, as cidades mesopotâmicas, galera, elas foram crescendo, elas foram se desenvolvendo. E aí, as famílias começaram a ser donas das casas, das terras, né, das fazendas. A propriedade das terras da Mesopotâmia era transferida para os filhos por meio de herança. Então, se o pai, por exemplo, do Joãozinho, tinha uma terra da Mesopotâmia, o Joãozinho era o próximo dono dessa terra. O pai dele deixava de herança para ele. Geralmente, as moradias da Mesopotâmia eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Algumas tinham escadas que levavam para o andar superior. Olha aí na página 100. Olha as moradias como que eram. Eram feitas de tijolos de barro. E o pátio descoberto, no centro da construção, mantinha a casa fresca e arejada.
Aqui era o pátio, né? Todo descoberto. E aí, ó, aqui os quartos, né? Os cômodos, eles tinham acesso a esse pátio, certo? Ainda na página 100, tá assim: a maioria dos habitantes dessa cidade praticava agricultura, cultivando cevada, cebola, alho, tâmara. Tâmara é uma fruta. Gergelim, que é uma semente, entre outros alimentos. Também havia o pastoreio, com a criação, por exemplo, de ovelhas, cabras, porcos e bois. Por meio do pastoreio, obtinham carne, lã e leite. Além disso, os bois também serviam como força motriz para puxar arado e carro de transporte. O que é força motriz, tia Ana? Os bois, eles serviam para puxar, eles puxavam o arado para fazer a plantação, puxavam os carros de boi, né, os carros de transporte. Outros povos mesopotâmicos também dedicavam-se ao comércio como artesãos, produzindo cerâmicas, joias, vestuários e móveis para as moradias. Olha só, gente, aí na página 100. Essa joia de ouro de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, originária da Babilônia, uma das cidades que se desenvolveram na Mesopotâmia. Essa joia, ela fica num museu, né? Fica guardada. Página 101, meus amores. Essa variedade de atividades exercidas pelos habitantes caracterizou as cidades da Mesopotâmia, com o passar do tempo, como grandes núcleos urbanos, ou seja, espaços com grande aglomeração de pessoas e com oferta de inúmeros serviços. Então, o que são núcleos urbanos? A Tiana já explicou, vou explicar novamente. São os lugares que tem muita gente vivendo e que tem serviços diferenciados. Por exemplo, tem como comprar várias coisas, né? Tem como eles venderem, eles plantarem, cultivarem o que for necessário, certo? Agora, nós vamos no mais ação. O mais ação tá aqui, na página 101. Nele diz assim: um dos sítios arqueológicos mais importantes na região da antiga Mesopotâmia remete às ruínas da cidade de Nimrud, que foi fundada há mais de 3.000 anos. Em 2015, uma guerra na região do Iraque destruiu o sítio arqueológico de Nimrud. Essa ação causou uma grande revolta internacional e, de acordo com a Unesco, a destruição de Nimrud foi um crime de guerra. A Unesco, gente, ela cuida dos patrimônios, das coisas que contam a história da humanidade, certo? E o sítio arqueológico de Nimrud foi destruído durante a guerra do Iraque, né? Foi muito triste. Parte do que foi destruído do sítio arqueológico da cidade de Nimrud, localizada no Iraque. Converse com seus colegas e responda. Não dá pra gente conversar com os colegas, mas vocês podem falar até com as pessoas da casa de vocês aí e pensar junto com a tia Ana. Quais perdas para a humanidade a destruição de um patrimônio cultural pode causar? Pensa comigo. Aqui nesse lugar, gente, contava história de muito do que aconteceu na Mesopotâmia, né? E aí a gente para pensar, pensa só, o quanto a humanidade perde por perder a história, né? Então, uma das hipóteses de resposta é: quando um patrimônio cultural é destruído, acontece uma perda da própria história da humanidade. Pois somente assim temos acesso a uma rica cultura do passado. Ok, galerinha? Agora vocês vão comigo na página 104. A página 104 é tarefa de casa.
Mas a Tiana vai explicar. Ó, em todas as cidades existem regras de convivência. Uma delas é a forma como as pessoas devem se locomover, seja enquanto pedestres, enquanto condutores ou enquanto passageiros nos diferentes meios de transporte. Você viu que, curiosamente, na cidade de Çatalhöyük, não havia ruas e que as pessoas locomoviam-se pela parte superior das construções. Aí tem várias perguntas. Você consegue se imaginar vivendo em Çatalhöyük? Como você transitaria por ela? Como você ia andar por ela? Será que havia algum tipo de regra ou de lei para organizar a locomoção? Será que eles podiam andar de madrugada lá em Çatalhöyük? Será que eles podiam andar de madrugada lá? Converse com seus colegas e registre suas hipóteses no espaço a seguir. Meus amores, vocês vão fazer isso aqui em forma de texto. Então, eu não me imagino vivendo em Çatalhöyük porque... Ou eu me imagino vivendo lá porque, tá? Vocês vão fazer em forma de texto. Como você transitaria por ela? Ah, eu iria pelo telhado, né? A pé? Será que tem jeito de andar de carro lá? Então, aí vocês vão fazer a página 104, ok? Agora, todos com a Tiana, na página 106, que nós vamos corrigir a tarefa de casa. Por quê? Número 1. Porque as primeiras aldeias surgiram em regiões consideradas férteis. Vocês se lembram que as primeiras aldeias surgiram lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates? Então, as primeiras aldeias surgiram em locais com terras produtivas e, em geral, próxima a rios, porque esses fatores foram essenciais para o desenvolvimento da agricultura. Então, tinha que ser próximo aos rios por conta da agricultura. Se você colocou isso ou falou que as primeiras aldeias surgiram perto dos rios para desenvolver a agricultura, pode colocar certinho de verde, senão, faça a correção. Número 2. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Para facilitar o cultivo de alimentos, os grupos humanos primitivos tornaram-se sedentários. Verdadeiro, né? Quando eles começaram a plantar, eles viram que eles tinham que ficar naquele lugar para poder esperar as plantas crescerem. As primeiras aldeias ficavam muito distantes dos rios por causa das constantes inundações? Falso! Elas ficavam perto dos rios para ajudar na agricultura. Viver nas aldeias era uma forma de os grupos humanos obterem segurança em relação aos animais ferozes. Isso é uma verdade, né? Porque os animais não iam onde tinha bastante gente. Com a oferta de mais alimento por causa da agricultura, a população das aldeias diminuiu? A população das aldeias cresceu. Então, essa também é falsa. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro e falso. Não se esqueçam de fazer o certinho de verde. Número 3. Qual a relação entre a produção da cerâmica com a prática da agricultura nas primeiras aldeias? Como assim, Tiana? Qual a relação? O que tem a ver eles começarem a produzir cerâmica com a agricultura nas primeiras aldeias? Então, olha só. Com o aumento da produção de alimentos por meio da agricultura, percebeu-se que era necessário armazenar as sobras das colheitas. Sobrava as coisas das colheitas, para eles não terem que jogar fora, eles armazenavam nas cerâmicas, né, que eles produziam. Ok?
Página 107. Complete o quadro a seguir de acordo com a identificação da causa e da consequência do fato. Olha só, aumento da população e o desenvolvimento da agricultura. O fato é maior oferta de alimentos. Por que que houve a maior oferta de alimentos? Por causa do desenvolvimento da agricultura. Como teve o desenvolvimento da agricultura, houve uma maior oferta de alimentos, o que teve como consequência o aumento da população. Muito bem. Coloca certinho aí. 5. A partir da sedentarização, surgiram novas formas de organização dos grupos humanos. As primeiras aldeias eram formadas a partir de um bairro, um clã, uma cidade, um reino. Lembra que a Tiana falou que as primeiras aldeias eram com as famílias se juntavam e faziam as primeiras aldeias. Então, letra B, um clã. Número 6. As primeiras cidades diferenciaram-se das aldeias porque se tornaram núcleos urbanos. Marque um X dos quadros que apresentam transformações que determinaram essa diferença. Aumento de tamanho foi porque as aldeias cresceram? Não. Oferta de serviço? Sim, tinha muita oferta de serviço. Aglomeração de pessoas foi porque as pessoas foram se aglomerando naqueles lugares? Sim. Liderança de um chefe? Não. Né? Tudo certo, meus amores? Agora o para casa. Peguem a agenda de vocês aí para vocês anotarem. Livro, página 104, que foi a que a Tiana explicou. 108 e 109, ok? 104, 108 e 109. Vocês deverão assistir a um vídeo que a tia vai mandar para vocês. Combinado? Essa imagenzinha aqui, ó, é para dizer que eu estou louca para a gente poder estar abraçadinhos. Mas, enquanto isso, não se esqueçam de ficar em casa. Um beijo grande e até amanhã. Fui!